Olá, queridos, graças e paz, que Deus te abençoe mais esse dia. Estamos de volta para dar continuidade a essa série de vídeos, Foco na Eternidade. A gente tem falado já muita coisa interessante, eu e você. Existiremos para a eternidade. A questão é, aonde passaremos a eternidade? Isso depende de uma decisão que nós tomamos enquanto temos vida física aqui, enquanto estamos sobre a face da Terra. É sobre a face da Terra que eu e você decidiremos nosso destino eterno. Eu vou te mostrar isso aqui, né? Eu tenho falado em cima desse texto aqui de 1 Coríntios 15, 19, 20, 21, 22, né? Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Aí no verso 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Já conversei com você sobre isso e disse que Cristo foi o primeiro a ressuscitar dos mortos espirituais. Está falando de uma vida espiritual. Então, no verso 21 diz, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Então, a vida que recebemos em Cristo Jesus é vida espiritual, da qual ele ressuscitou, que vai durar eternamente. E no verso 22, a gente parou aqui no último vídeo, pois da mesma forma como em Adão todos morrem, eu te expliquei isso aqui, em Cristo todos serão vivificados, e eu fechei te falando, para que tenhamos a vida eterna, precisamos ser vivificados espiritualmente. Então, é sobre isso que a gente está conversando aqui. Não é verdade? Eu falei com você, a condição do homem sem Cristo Jesus é uma condição de morte espiritual, ainda que tenha vida física. Por que isso, pastor? Porque é consequência do pecado. Sabe? Porque o nosso pai Adão, ele pecou e toda a geração dele foi comprometida. E cada um de nós precisamos nos perguntar, será que nunca cometemos um pecado na vida? Ah, já, pastor, acho que eu já contei uma mentira. Acho que eu já fiz uma coisa errada assim e tal. Então, uma vez que a gente peca, olha o que a Bíblia diz aqui em Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte. Então, todos nós estamos numa condição de morte. Mas só que depois vem a segunda parte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, por quê? Porque Cristo morreu a morte por causa do nosso pecado, para que agora a gente possa viver a vida dele. É um dom. O que é um dom? Um dom é um presente. É algo que vem de graça. Um dom gratuito. É algo que não tem o que a gente possa fazer para merecer a vida eterna. Sabe? Presta atenção, queridos. Desde que Adão pecou, toda a humanidade ela foi condenada a passar a eternidade atormentada. A morrer espiritualmente, a morrer eternamente. Então Deus ele resolveu esse problema enviando o seu próprio filho para morrer no nosso lugar. Para que agora então a gente não pereça, como está escrito, mas tenha a vida eterna. Então em Cristo Jesus, preste atenção, em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós temos a vida eterna. Em Cristo Jesus. Somente em Cristo Jesus. Ele dá a vida eterna para todo aquele que crê nele. Porque já te falei, viveremos ou morreremos, ou, quer dizer, existiremos eternamente, para a vida ou para a morte. É uma decisão que nós precisamos tomar. É o que eu coloquei aqui, ó. Cristo veio exatamente para que toda a humanidade pudesse ter acesso à vida eterna. Eu quero essa vida eterna. É somente você entregar sua vida a Cristo Jesus. A vida eterna, ela entra em você, vida espiritual. Mas será que eu estou priorizando isso? Isso é papo de igreja, pastor. Isso é papo de pastor, isso aí é papo maluco. É o que eu estou falando aqui, foco na eternidade. Muita gente não está nem aí para tudo isso que eu estou te falando, porque o foco delas não é esse. Então estão vivendo as suas vidas aí, conquistando, crescendo, se divertindo, aproveitando, tendo prazer do jeito que quiserem e tal, não vão nem querer saber desse papo. É isso aí, mas se esse vídeo chegou até você, eu quero te dizer, é bom você colocar o foco na vida eterna, na eternidade, naquilo que importa, querido. Porque o tempo está aí do lado de fora, as coisas estão piorando. Então ele veio para isso. Olha o que diz aqui em João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso aí, queridos. Todo aquele que crer em Cristo. A vida eterna chega para você no momento que você crê e entrega a sua vida a Jesus Cristo. Isso,
puro amor. Deus amou a humanidade, olhou para a humanidade, viu a humanidade numa condição de condenação eterna e falou, não, preciso tirar o homem dessa condição. Simplesmente Deus nos ama tanto que não conseguiu nos ver numa condição de morte eterna. Falou, não, preciso tirar o homem que eu criei dessa condição. E ele envia o seu filho, morre no nosso lugar para que a gente tenha agora a vida eterna, para que a gente saia dessa condição. A única coisa que eu e você precisamos fazer é crer, para que todo aquele que nele crer, toda, então o que eu coloquei aqui, ó, todo ser humano existirá para a eternidade. É isso aí. Agora, vida eterna em Cristo Jesus, morte eterna sem Cristo Jesus. É uma decisão que eu e você precisamos tomar. Eu vou te mostrar mais para frente outras histórias que mostram exatamente isso que eu estou te falando, tá bom? Fica com essa palavra no teu coração, espalhe esse vídeo para muita gente e no próximo vídeo a gente continua conversando. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.